Muitas vezes a visão vai sumindo, né? Ela vai desaparecendo, e aí você está trabalhando e fala assim, para que eu estou nisso aqui? Para que eu estou sofrendo tanto? Seja em qual área for, né? E aí você precisa tirar a poeira, lavar, limpar, polir, porque a visão ela precisa ser muito clara, senão tudo fica pesado. E quando a visão é clara, nada é pesado. Você morre, você se mata, você vira a noite, vira um mês inteiro, 2 meses, um ano inteiro ralando, feliz. Quem é o Roberto Botrel? Bom, sou gente humana, carne e osso, carente de Deus, carente do amor dele, mas tive um encontro com Deus que transformou minha vida. E hoje eu sou nova criatura, ainda com hábitos antigos, coisas que não combinam mais, mas Deus vai transformando o coração, a mente da gente. Então eu tenho essa alegria mesmo de andar com Deus. Ele me ama, me perdoou, me renova, e eu tenho crescido muito. Então, se eu tivesse que me definir assim uma palavra, eu sou amado de Deus. Eu sou casado, tenho 3 filhos, um já é casado, o outro está ficando noivo, e a mais nova, a Raquel, ainda não. Tudo tem seu tempo, né? Sou casado com Simone há 28 anos, indo para 29. Namoramos desde os 16, primeira e única namorada. Uma alegria muito grande, nos damos muito bem, temos muitos sonhos. Como formação eu fiz arquitetura, exerci a profissão durante 20 anos, mas nesse meio tempo eu comecei a trabalhar na escola dominical com adolescentes, como voluntário aqui na igreja, e o grupo foi crescendo e a coisa foi ficando muito dinâmica, tomando muito tempo e crescente. A igreja um dia me convidou, você não quer largar tudo e ficar por conta dos adolescentes? Então, eu nunca tinha pensado em ser pastor, mas já tinha entregado a minha vida para Deus, para Ele fazer o que Ele quisesse. Quando essa oportunidade veio para mim, uma honra muito grande, e aí então eu abri mão, fechei meu escritório de arquitetura e concentrei então, além dos adolescentes, assumi os juniores na época, que são os pré-adolescentes, e também os jovens. E ali nós começamos um trabalho, isso foi em 2004. 2004, com 27 células de adolescentes, juniores e jovens. E ali a gente começou esse trabalho de construir um impacto sobre essa juventude. E cada dia isso tem tomado mais o meu coração. Hoje são 600 células dessa faixa etária, e a gente vê como vale a pena a gente investir o nosso coração, o nosso tempo, a nossa vida nas coisas que Deus coloca para a gente fazer. Porque se nós estamos alinhados com Ele, as coisas crescem, né? É um processo, né? Porque eu me converti, tive um encontro com Deus aos 8 anos de idade. Eu nasci no lar evangélico, mas aos 8 anos eu entendi que eu precisava tomar uma decisão de andar com Deus. Coisa de criança, mas coisa séria. Aos 16 anos, eu tive um outro momento marcante da minha vida, em que era numa noite de fogueira de um acampamento, e o desafio foi quem quer entregar a sua vida, seus projetos, seus sonhos, para Deus fazer o que Ele quiser. E naquela noite eu entendi, Deus estava me chamando para uma vida assim. E ali eu entreguei minha vida para Ele. Então foi o primeiro sim, talvez o mais importante, né? Aos 16 anos de idade, está tudo entregue. E desde então eu vivi uma vida tranquila, sempre atenta ao que Deus queria, às oportunidades que Ele me dava. Eu liderei grupo de jovens, liderei banda, liderei um monte de coisa, dava aula de escola dominical, até que veio essa oportunidade com os adolescentes. E é sempre uma questão de dizer sim, né? Quando você diz sim e é fiel naquilo que você faz, os resultados aparecem e Deus fala, né? Você foi fiel no pouco, sobre o muito eu vou te colocar.
Então, isso foi em 93, quando eu comecei com os adolescentes. Em 2004, eu fui chamado, então, para assumir a juventude da igreja. E era algo que eu tinha sido fiel no pouco, né? Eram 15 adolescentes no começo e agora eram 200. Então, assim, uou! Né? E para mim aquilo era o grande, né? Sobre o muito eu vou te colocar. Mas, mais uma vez, eu fui fiel no pouco, sobre o muito ele colocou. E assim tem crescido a cada ano, né, as responsabilidades com Deus. Bom, o primeiro grande, maior, talvez o maior desafio seja eu mesmo. Eu me manter na linha, me manter renovado. A gente tem uma visão, a gente precisa se renovar nessa visão, porque ela vai vazando, ela vai secando, se você não a alimenta. Então, você precisa ter muito claro o que você quer. Então, acho que um ponto-chave é esse, é a visão. E depois você precisa perseverar nessa visão. Porque visão é algo que ainda não existe concreto, mas você está vendo. E aí você vai trabalhar para tornar aquilo uma realidade. E esse trabalho, ele é custoso, ele é demorado, e muitas vezes a gente desanima. Então, eu acho que esse é um dos maiores desafios, é o desafio interno, né? Eu saber o que Deus quer para mim, aonde que eu preciso chegar, qual que é o plano, qual que é o chamado, qual que é o alvo de Deus e manter-me nessa linha. Porque o coração, as emoções da gente variam muito. E aí um dia você está animado, você vai conquistar o mundo, aí no outro dia você não quer sair da cama. Se você não tiver muito claro o que você está fazendo, você não vai a lugar nenhum. Você dá um passo para frente, 2 para trás, aí 2 para frente, aí quando você vê o tempo passa, você está no mesmo lugar. Eu tive uma infância muito feliz, tive uma adolescência fantástica. Quando eu ia começar a fazer bobagem, a Simone apareceu na minha vida, aí eu relaxei, curti um namoro, então eu não tenho traumas nenhum. Isso me constrange muito, porque Deus me protegeu enquanto o mundo é um caos, né? Então eu vejo o carinho de Deus com a minha vida. Mas uma coisa que tenho descoberto assim, que o que as pessoas querem é ser amadas. Elas precisam de ser amadas. E elas querem também aprender a amar. E quando a gente ama as pessoas, você vai ao encontro das necessidades dela. Muitas vezes a gente confunde um pouco necessidade com desejo. As pessoas têm muitos desejos. Ah, eu quero um carro. Aí se eu amo essa pessoa, então eu vou dar um carro para ela? Não, isso é só um desejo. A necessidade é o que ela realmente precisa. Ela está dizendo que quer um carro, mas o que ela realmente precisa? Quando a gente entende a necessidade da pessoa e vai em direção a ela e procurando satisfazer, atender aquele anseio, aquela necessidade, puxa vida, a pessoa se sente realmente amada e ela se identifica com você. Por que você gosta de algumas pessoas e de outras não? Porque essas pessoas que você gosta, de alguma forma, satisfazem uma necessidade sua, seja de amizade, seja de carinho, de respeito. Não é? Por que a gente gosta de ficar perto de pessoas que sempre estão elogiando os outros? Porque eu quero receber um elogio. Então, eu entendi que se eu focar nas necessidades das pessoas, se o meu discurso, se a minha conversa for naquilo que elas interessam, elas vão querer ouvir, pô. Eu estou falando o que elas querem ouvir, não no sentido de ficar falando dos desejos dela. Elas querem ouvir isso, então eu vou falar isso. Não é isso. Qual é a necessidade dela. Então ela está no momento de uma decisão profissional. O que é que eu posso falar para esse público num momento tão difícil como esse? Eu sei que eles estão agoniados, eu sei que eles estão inseguros. O que eu posso falar? O que Deus tem para eles? Então é o foco nas necessidades. Além do conteúdo ser de acordo com as necessidades, a forma também precisa ser de modo que eles compreendam o que você está dizendo. O segredo da comunicação é você ter um conteúdo e conseguir passar isso de forma que as pessoas entendam, ou de forma que as pessoas queiram ouvir. Então você precisa se identificar com eles e falar de uma forma conectada com o mundo deles, né? Então, por exemplo,
Você falou das apresentações. Por que apresentações? Porque hoje as pessoas estão sempre numa tela, né? As pessoas conversam entre si com uma tela. Eu estou conversando com alguém do meu lado, mas eu estou com uma tela. E é engraçado, num culto, por exemplo, você está pregando ali ao vivo e as pessoas estão olhando para o telão do lado, né? Por quê? De alguma forma, a tela é a linguagem. Então, se eu ficar 2 horas falando, ok, as pessoas vão ouvir, mas se eu tenho uma imagem ali, pô, aquilo ajuda a pessoa a fixar, ajuda a pessoa a se conectar. Tenho usado muito vídeos, né? Por quê? Porque os vídeos, eles atraem muito o coração. E aí, outro dia alguém falou assim, não, Roberto, às vezes você põe uns vídeos e fica todo mundo assim, o que o Roberto vai fazer com esse vídeo? O que esse vídeo tem a ver? Por que o Roberto escolheu isso? Não, onde que ele vai com isso? Quer dizer, aquele vídeo enigmático, vamos dizer assim, né, já capturou a atenção das pessoas. Então eles estão interessados em saber aonde que eu vou com aquilo. É uma forma de atrair a atenção das pessoas. Também eles sabem que eu não estou jogando conversa fora, eu não estou fazendo gracinha. E isso foi muito legal. Muitos anos atrás, quando eu já trabalhava com os adolescentes, eu li num livro, o cara dizia assim, era sobre como ensinar para transformar vidas, que era o nome do livro. Ensinando para transformar vidas. Ele dizia assim, você precisa tomar uma decisão. Você quer impressionar as pessoas ou você quer impactar as suas vidas? E eu acho que muitas vezes o comunicador e eu queria muito que as pessoas gostassem de mim, como o meu valor, né? As pessoas gostam de mim. Quando o Roberto vai falar, uau, vai ser legal e tal. Então eu queria impressionar as pessoas. Eu vi que muitas vezes a minha motivação era essa. Mas ali, mais uma vez, Deus falou comigo, muito claro. Qual é a sua decisão? O que você quer fazer da vida? E ali eu decidi que eu quero impactar a vida das pessoas. E aí para isso eu vou caprichar, vou inventar, vou usar tudo aquilo que Deus me deu. Seja, né, habilidade com uma apresentação em slides, habilidade de filmar, de entrevistar, de pular, de dançar, seja lá o talento que Deus te der, né? Então, qual é o objetivo? Como que você vai usar aquilo? E isso para mim foi libertador. Eu não quero impressionar as pessoas. Eu quero impactar a vida, eu quero fazer diferença na vida delas. E se as pessoas vão ficar impressionadas ou não, ótimo, não ótimo. Mas eu sei que tudo isso é de Deus, é um presente de Deus. A questão é que nós precisamos crer de verdade naquilo que a gente prega. Eu preciso crer, não é nem viver o que eu prego, não é crer naquilo que eu prego. E na nossa pregação nós dizemos que somos carentes de Deus, somos humanos, falhos, imperfeitos, mas tem um Deus que quer nos mudar, quer nos transformar. Quando eu creio nisso, e é o que a Bíblia diz, a minha vida vai passar a refletir isso. Porque muitas vezes a pressão está em fazer o que eu prego. E aí então eu começo a criar uma série de comportamentos, de atitudes para serem coerentes com o que eu prego. E isso é pesado demais. E aí eu chego em casa e falo assim, mas um filho de pastor não pode fazer isso, porque nós temos uma estrutura aqui a proteger, então eu exijo que você, aí o menino olha assim, pai, nem você não faz isso em casa, você quer que eu faça? Não, é só lá fora. Quer dizer, fica tudo hipócrita, tudo falso. Então, se eu sou falho, se a Bíblia diz que eu sou falho, eu sei que eu sou falho, por que não dizer isso de público? Por que as pessoas têm que ter uma imagem falsa minha? Por que eu tenho que manter uma imagem daquilo que eu não sou? E quando a Bíblia diz que eu sou, por que eu vou dizer que eu não sou? Eu sou falho, eu sou pecador, eu sou orgulhoso, eu sou raivoso, irado, eu tenho pensamentos imorais, eu tenho desejos de fazer aquilo que desagrada a Deus. Se todo mundo está dentro dessa mesma categoria, por que eu tenho que fingir que eu sou de outra? Agora, como exemplo, eu não posso me conformar com isso. Não, eu tenho pensamentos imorais mesmo, qualquer mulher que passa eu estou imaginando 1000 coisas. Então, você é referência de quê? Se você é igual a todo mundo, você tem que ser diferente. Como ser diferente?
aí sim, uma operação sobrenatural de Deus na nossa vida, para a gente ser diferente. Então, no meu casamento, eu não quero ter um casamento bom para as pessoas olharem e falar, o casamento do pastor é bom, então beleza. Não, eu quero ter um casamento bom porque Deus falou que casamento é uma bênção. Por que eu vou ter um casamento miserável? Para que eu vou ter um casamento mais ou menos? A minha esposa fala, Simone tem um anseio pela perfeição, né? Eu falo, Simone, perfeição só lá no céu. Beleza, mas nós não esgotamos o que tem aqui na terra. Nós não chegamos ao limite do que Deus tem para nós. Não, mas já está ótimo, compara com... Eu não estou preocupado com os outros. Estou preocupado com aquilo que Deus tem para nós. Então, se o foco é viver o casamento na sua plenitude, dentro daquilo que Deus oferece ao ser humano, Deus tem um sonho. Ele diz que a vontade dele, o desejo dele é bom, perfeito e agradável. Eu quero viver isso. Não é? Então eu não vou buscar isso para mostrar para as outras pessoas, não. Eu vou buscar isso porque é o que Deus tem para mim. Ele diz que família é uma bênção, que os filhos são herança que o Senhor me dá. Caramba, eu vou ter filhos amaldiçoados, eu vou ter guerra em casa? Não, eu quero aquilo que Deus tem para mim. Eles veem como o meu foco não é em trocar um carro, meu foco não é ter 3 carros na garagem, eu não estou focado nisso. Então nós temos um carro lá em casa. Pô, pai, vamos comprar outro carro. Eu falei, não, tá bom. Para que eu vou ter 2? Não, mas todo mundo tem 2. Para que eu vou ter 2? Eu não preciso de 2. Nós podemos viver com... Não é o voto de pobreza, de miséria. Não, é de simplicidade. Para que eu vou complicar a minha vida se eu posso ser simples? E as pessoas veem isso, mas principalmente os meus filhos veem isso. Eu estou passando valores para ele. Mas, mais uma vez, eu não vou ter um carro para parecer que eu tenho um valor de simplicidade. Eu vou ter o carro porque é simples ter um carro. Para que eu vou ter 2? Então, isso vai sendo construído na família. Então, a gente não tem aquele momento em casa que a gente senta, agora vamos ter o nosso culto doméstico. Então, a vida inteira é um caos, mas agora é o momento do culto. Não, a nossa vida é um culto doméstico. Não que a gente não possa ter o momento de um culto doméstico, mas a vida tem que ser um culto a Deus, continuamente, na hora do almoço, na hora de dar boa noite, de compartilhar alguma coisa, o tempo inteiro nós estamos vivendo isso. E o resultado é a realidade da coisa. Então as pessoas olham para mim, quem não me conhece imagina coisas extraordinárias e tal, porque o cara está lá, ele está falando bonito, mas quando conhece e vão convivendo comigo, vão vendo que eu sou um ser humano de verdade, de carne e osso, que está buscando o melhor de Deus. Eu sonho com o melhor de Deus para a minha vida, não para aparecer para as pessoas, mas eu quero ser uma referência para as pessoas, porque Deus quer que a gente seja referência. E a vida cristã passa a fazer sentido. Não é uma série de princípios que eu tenho que obedecer. Não, é um relacionamento com Deus que me transforma a cada dia. E isso, quem não quer? Né? Quem não quer viver uma vida assim? A Bíblia fala, né, como eu já citei antes, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Alguém duvida? Alguém questiona que vale a pena viver uma vida assim? É o que eu busco, é o que eu tenho experimentado em muitas coisas, em outras não, em momentos é o céu, em outros momentos é guerra, mas vale a pena demais andar com Deus. Estou indo embora. É fácil não. Nós estamos mudando para Málaga, Espanha, para começar o projeto DNA. O que é o DNA? O DNA é um projeto criado aqui na nossa igreja para apoiar igrejas que estejam estagnadas, que estejam sem uma visão, apresentando uma visão de desafio. Então, o D de DNA é desafio. O N é de nutrir. Então, a gente desafia e a gente oferece recursos, livros, materiais, o que a pessoa precisar, seminários. E o A é de apoio. Então, a gente, além dos materiais, a gente dá consultoria, vamos dizer assim, né, mentoria aos pastores para mudarem as suas igrejas. Porque a nossa igreja já foi uma igreja pequena, uma igreja tímida, acanhada, voltada para si mesma.
E com essa visão das células, nós fomos transformados. Entendemos que a igreja não é voltada para dentro, mas para fora. As células nos transformou. E a gente ensina, então, a outras igrejas como fazer isso. E temos ensinado, sei lá, mais de 15 mil igrejas no Brasil, 70 mil pastores, uma coisa louca, que a gente nunca nem imaginava que iria acontecer. E o projeto realmente tem um potencial enorme, enorme, enorme na Europa. Nós entendemos como liderança da igreja, como conselho pastoral, que era a hora da gente começar esse projeto lá. Então nós estamos indo para a Espanha em agosto, meados de agosto desse ano, com o objetivo de lançar esse projeto lá. Já tem pelo menos uma meia dúzia de igrejas que já começou o seu processo, mais umas 15 que estão muito interessadas e mais um mundo que, quando ficar sabendo que é uma possibilidade, ver outras, enxergarem outras igrejas fluindo, sendo renovadas e acontecendo e crescendo, vão também querer saber. Então nós queremos estar lá para ajudá-las nesse momento, a espalhar a notícia, apoiar aquelas que estão na transição. Bom, tem um personagem bíblico, não sei se vale, Paulo, né? O apóstolo Paulo, para mim é uma sumidade, por várias razões, entre elas pela humanidade dele. Ele reconhecia quem ele era e confessava isso, né? Ele mesmo dizia, eu o pior dos pecadores. Paulo, que a gente admira tanto, reconhecia isso, então isso me faz admirá-lo mais ainda. A sua ousadia, nada era difícil, nada era pesado, nada era impeditivo, né? Ele inclusive fala, não considero a minha vida preciosa para mim mesmo, conquanto que eu cumpra o chamado de Deus. Uau! Então ele é uma inspiração para mim. Em termos de pessoas vivas hoje, sou fã do Bill Hybels. Bill Hybels é um pastor de uma igreja norte-americana, uma igreja enorme, mais de 20 mil membros, mas é uma liderança extraordinária, uma visão de liderança assim que me revoluciona cada vez que eu escuto ele falando. Além da integridade, além dos resultados práticos que ele obteve, como ele entendeu a relevância da liderança. Então eu o admiro demais, estou sempre atento ao que ele está falando. Um outro homem que me impressiona muito é o pastor Paulo, da nossa igreja, também pela sua humanidade, pela sua humildade. Ele tinha tudo para ser mais um desses pastores mascarados, né, achando que é um ungidão do Senhor, né? Nada. Me lembro, nós fomos para um congresso juntos, eu, o pastor Paulo e o meu irmão, que também é pastor aqui na igreja, e estávamos conversando, o Paulo pegou a chave, ele entrou no quarto e foi logo e pulou numa cama, e eu entrando com o Paulo, quando nós vimos, era um quarto que tinha 2 camas, e a terceira era aquelas dobráveis, improvisadas, né? E o pastor Paulo tinha deitado naquela cama. Aí eu olhei e falei, que é isso, Paulo? Você é o pastor titular da igreja, por favor. De jeito nenhum. Falei, claro que não, Paulo, pode... Não, quero ver o homem que vai me tirar daqui. Quer dizer, ele não precisava daquilo, né? Ele não precisava de fazer aquilo. Ele é mais velho, né? Não precisava, mas ele faz questão disso. Então ele não usa do privilégio que ele tem para nada. Então isso me constrange, né? Ao passo que está todo mundo procurando uma vantagem em alguma coisa, ele vai lá e escolhe o mais simples, né? Não é um grande exemplo, não, mas uma coisa boba dessa, ele vai lá e escolhe o mais simples. Então isso me constrange, né? E eu vejo também a paixão dele por Deus, a sede dele, o amor que ele tem pela igreja, a seriedade com que ele lida com tudo da igreja. Então, um papel, é incrível. Então, são pessoas que eu admiro demais.
minha frase é: se vira, bicho. Quando as coisas apertam, né, as pessoas chegam e falam assim: o que eu faço, o que eu faço? A minha resposta é sempre: se vira, bicho. Por quê? Porque as pessoas são muito dependentes, muito pouco ativas, pouco proativas, elas estão sempre querendo resposta, sempre querendo. E eu acho que Deus deu algo para nós, que muitas vezes fica tampado, fica perdido, muito potencial perdido. E uma frase dessa às vezes choca, às vezes ofende. Pô, eu vim pedir ajuda e o cara manda me virar. É porque nós sempre queremos o caminho mais fácil, a solução rápida. E o crescimento, o processo de crescimento é na busca. Então, a pessoa quer um conselho bíblico, mas ela nem se preocupou em ler a Bíblia. Né? Ela quer que alguém já dê a resposta para ela. E eu dou a resposta, ela aplica naquela situação, 2 horas depois ela nem lembra. Agora, se ela buscou aquilo de Deus, foi na leitura, buscou a Deus, chorou diante de Deus, e ela teve uma resposta de Deus, aquilo ali é construído na vida dela para sempre. A frase, né, se vira bicho, assim, você precisa, você tem potencial dentro de você para encontrar as respostas. Não que eu não ajude, né, mas eu não vou dar as respostas, não vou resolver o problema. Nós precisamos aprender o caminho. E o caminho está aberto. Jesus abriu o caminho nosso até o Pai. Então, por que eu não vou? Por que eu vou no pastor? Por que eu vou? Então, a Bíblia ensina, busca conselho. Ok, nós temos, o pastor está aí para isso, seu líder de célula está aí para isso, seu pai, sua mãe, uma pessoa sábia que você conhece, estão aí para isso, busca conselho. Mas não viva dos outros, né? Busca a Deus, Deus tem algo para você. E dentro do buscar soluções está buscar conselho, está ler livros, está visitar, está entrevistar pessoas. Mas eu estou me virando, eu estou me virando. Eu encontro as respostas. Em relação ao legado, o que eu quero deixar? Essa é uma pergunta boa e agora com essa viagem nossa, né, com essa mudança, que é uma coisa muito estranha, né, porque você constrói, por exemplo, uma empresa para sentar nos lucros, né, para se sentar confortavelmente em cima daquilo que você construiu. Então imagina um Bill Gates, né, que ele então, construiu toda aquela fortuna, aí agora ele chega e fala assim, bom, já que eu construí isso tudo, então vamos começar de novo. Aí ele doa a Microsoft, todo o holding para não sei quem, então vamos lá numa garagem, né, e vamos começar um projeto novo. Não faz sentido. Ninguém faz isso. De uma certa forma, é o que eu estou fazendo, né? Então, depois de construir uma rede tão bacana, tão bonita, tantas pessoas, hoje são, sei lá, quase 4.000 pessoas, né? Quem começou com 15, 4.000 pessoas. Aí eu falei, para que você vai largar isso tudo, né? O que é que tem de melhor? Às vezes as pessoas pensam, não, está mudando para a Europa, é muito melhor. Eu acho que essa questão assim, de mudar para a Europa, os jovens, né? Estão com a vida inteira aberta pela frente, pô, morar nos Estados Unidos, morar na Europa, um sonho legal. Ou quem está no Brasil sem sair do lugar, sem caminho, então quem sabe se eu mudar para o exterior. Mas quem está super bem sucedido, super tranquilo, qual a graça? Né? O Brasil é um caos, mas nós, na classe social que nós estamos vivendo, o grande problema aqui nosso é a violência. Fora isso, as coisas estão muito tranquilas, vamos dizer assim. A política vai se resolver, a economia vai levantar de novo, né? Então, é um país bom de se morar. Não quero sair daqui, não. Então, eu não tenho esse desejo de... né? Agora, então, eu estou indo para lá. Qual que é o legado que eu quero deixar aqui? Isso foi uma coisa que me preocupou. Né? Puxa vida, voltando 20 anos atrás, 30 anos atrás, 30 anos atrás, pastor Ivênio, pastor dessa igreja. Cara, eu sou o que eu sou por causa desse homem. Assim, a estrutura de pensamento, de conhecimento bíblico, de paixão por Deus, a minha fé é baseada em tudo que eu aprendi.
Eu pergunto para qualquer jovem, pergunto para você, você sabe quem que é Ivênio? Hein? Ivênio o quê? Não tenho a menor noção de quem ele é. Passou. Ele está abençoando outras paragens, outras igrejas, mas para você não quer dizer absolutamente nada. Então, por mais importante que ele tenha sido, e ele é uma base da nossa igreja, então se o pastor Paulo é o que ele é por causa dessa influência do Ivênio, e não só o Paulo, outros pastores da nossa igreja, passou. Isso é assustador, né? Então hoje todo mundo sabe aqui dos jovens quem é Roberto Botrel. Daqui a 5 anos, quantas novas pessoas terão entrado? Roberto Botrel é um nome, é uma sombra. E aí você se pergunta assim, puxa vida, eu não pensava nisso. Mas lembra daquela pergunta, você quer impressionar as pessoas ou você quer impactar as vidas? Eu já tomei essa decisão, muito tempo. Eu quero impactar as pessoas. Então tanto faz se vão lembrar do meu nome. Tanto faz. Não é para isso que eu estou vivendo. Estou vivendo para fazer diferença nas vidas. Então, se os pastores que estão ficando no meu lugar vão fazer um trabalho significativo, porque eu os ensinei de uma forma, puxa vida. Então, o meu legado, ele continua. Então, daqui a 50 anos, esses pastores já passaram. Então, os que me conheciam não me conhecerão, né? Os que me conheciam já passaram, os que estão aí nem sabem quem foi Roberto Botrel, eles sabem quem foi quem os ensinou. E daí? O legado permanece. Então o Ivênio, ele continua deixando o seu legado nessa geração, em você. Você é um legado do Ivênio, né? É um resultado da vida dele. E isso basta. Que entrevista emocionante, né? Pois é. O interessante do Roberto Botrel é a serenidade que ele tem para ensinar. Um homem simples e com uma história incrível. A cada dia que passa, eu percebo a importância de estarmos alinhados com o propósito de Deus para nós. E mais, deixar de lado essa ânsia de querer impressionar a qualquer custo e pensarmos em algo que é ainda maior, que é impactar e transformar vidas. Se você gostou dessa entrevista, me ajude a espalhar essa história. É bem simples, é só curtir esse vídeo e se inscrever no meu canal. Agora, se você se sentiu impactado com essa entrevista, assim como eu, então compartilhe e vamos fazer disso o início de uma grande mudança, a começar por mim e por você. Um grande abraço e até a próxima.